Flávio Rodrigues, 37 anos, bombeiro sapador, é candidato à Câmara Municipal de Almeirim pelo Chega, um partido que nunca tinha concorrido às autárquicas no Concelho de Almeirim. Avança pela primeira vez para este ato eleitoral que está marcado para o próximo dia 26 de setembro. Flávio, seja bem-vindo ao Almeirinense TV. Primeiro que tudo, o porquê desta candidatura de alguém que é de Abrantes, mas reside no Concelho de Almeirim, na cidade de Almeirim? Bem, o porquê? O porquê, até às vezes eu fico aqui a pensar um bocadinho do porquê. Eu já sou militante do Chega quase desde o início do Chega. Pronto, isto é um partido relativamente recente, tem apenas 2 anos e meio. Estas são as nossas primeiras autárquicas e fui convidado pelo presidente da Conselhia do Chega de Almeirim, o Sr. Carlos Oliva, a ser eu o candidato pelo Partido Chega à Câmara de Almeirim. Depois de muito pensamento e de refletir sobre o assunto, aceitei este desafio e espero estar à altura do desafio que é, porque não sou político, é a minha primeira vez como candidato assim logo a um município. Já fiz parte de outras listas em Abrantes, na altura, por outro partido, mas assim, cabeça de lista é a primeira vez e pronto, e estou cá para encabeçar este desafio novo. E o porquê da mudança destas convicções para o Chega? Como é que surge a sua ligação ao Chega? Inicialmente a minha ligação sempre foi iniciada já há muitos anos na JSD. E depois posteriormente para o PSD, mas sempre me senti um pouco, não achava que as ideias fossem aquelas que eu queria e aquelas que eu achava que eram as corretas, e o Chega é um partido que tem valores e que tem a ideologia que eu acho que para mim tem significância para aquilo que é o nosso país e principalmente agora para as autárquicas, e daí a minha mudança. Quais é que são as principais ideias que defende André Ventura, que defende o Chega e que o Flávio se revê nelas? É assim, nós temos que entender que a população está um pouco, como é que eu ia te explicar, diz-se muita coisa que não é verdade, chamam-nos xenófobos, homofóbicos, uma variadíssima panóplia de coisas que não são corretas e que não são verdade. Nós temos que entender que, e nós temos agora a vinda do André Ventura a Santarém aqui segunda-feira. O André Ventura fez aquilo que nenhum partido em Portugal conseguiu fazer, que é ser contra o regime, principalmente ser contra o regime. E é isso que o nosso país precisa, porque o nosso país andava cheio de vícios, anda cheio de vícios, o nosso país. As nossas autarquias têm vícios e esses vícios não podem continuar. E eu revejo-me, obviamente que nós temos as nossas ideias e temos que ir pela nossa cabeça, não é? Mas muitas das coisas que o André Ventura diz e assume, eu sou a favor. Principalmente o apoio às forças de segurança, não é? De onde eu também faço parte, como deve compreender. Sou bombeiro sapador. Temos sido esquecidos ao longo dos anos. Ao longo dos anos temos sido muito esquecidos, a polícia, a GNR, os bombeiros sapadores. E o André Ventura tem sido aqui alguém que na Assembleia da República tem feito, como se costuma dizer, e desculpem a expressão, tem feito moça. E é isso que nós precisamos, que alguém que faça moça. E que faz dessas ideias para aquilo que é a luta autárquica. Sim. Qual é que é o transfer que faz para a realidade de Almeirim? Vícios. Vícios é que acha que existem? O Partido Chega fez uma coisa que foi muito interessante.
Nós, obviamente que isto, cada candidatura às autárquicas fez, obviamente, o seu programa eleitoral. Nós aqui em Almeirim decidimos não fazer o nosso programa eleitoral próprio, mas fizemos uma coisa que foi agarrar o programa político do Chega para 2021, para as autárquicas, que está publicado na nossa página de Facebook e também na página do Chega. E nós agarramos esse programa político, porque esse programa político tem todas as ideias e tudo aquilo que é e que nós aceitamos para esta candidatura às autárquicas. Mas isso não parece mais uma preparação para outro ato eleitoral que não este da Não, eu acho que não. Não, porque o programa político é para as autárquicas de 2021 e o próprio André Ventura é um candidato a uma Assembleia Municipal de Moura. Ele próprio é também candidato e cancelou agora a sua missão na Assembleia da República para encabeçar esta candidatura. Há pouco falava na questão dos vícios. Que vícios é que acha que existem em Almeirim? E uma gestão socialista? Nós temos que entender... Eu pessoalmente, Flávio, não gosto de dizer mal do trabalho que os outros fazem. Não, em todas as entrevistas que dei, não o faço, porque não acho que seja correto. Uma candidatura passa muito mais do que isso. Se aquele candidato que lá estava achou que por bem fazer aquele trabalho, ok, nós temos que respeitar, mas assumimos que, por exemplo, em Almeirim existem prioridades. Os vícios são sempre os mesmos. É a corrupção, o compadrio, a ajuda dos amigos, os ajustes diretos, que é aquilo que nós sabemos. Por exemplo, em Almeirim eu não consigo encontrar ajustes diretos na base do governo desde 2013. E depois temos aqui a questão da gestão de dinheiros públicos. Nós, em Almeirim, o PS, o presidente Pedro Ribeiro tem feito o seu trabalho, ok, tem obra feita, não podemos negar nisso, mas existem prioridades. Eu ainda aqui há dias disse isto numa entrevista que, eu como almeirinense, não de nascença, mas porque me sinto agora um almeirinense, não posso, e também como profissional de saúde que sou, não posso gastar 5 milhões e 300 mil euros no edifício do IVV e ter as freguesias sem médico de família. Não consigo, eu não consigo achar que isso seja correto. Existem prioridades, existem, e essas têm que ser primeiro prevalecidas, em vez de nós queremos só fazer obra e à pressa. E a solução para um problema tão concreto como esse passava por ser a Câmara a contratar profissionais de saúde para as freguesias? É essa a ideia que Vou-lhe dar aqui um exemplo muito simples. Uma Câmara socialista que, face ao problema que tinha com os médicos de família do Conselho, decidiu, em conjunto com a Administração Local de Saúde, arranjar forma de conseguir ter os médicos de família no seu concelho, que não tinha. E é o caso de Abrantes. Mas Almeirim também acaba de anunciar há 2-3 semanas a vinda de mais 2 médicos de família, que colocará ao nível mais baixo dos últimos 20 anos o número de utentes sem médico de família. Não sei se isto foi por causa das autárquicas, não, porque até achei piada, porque isso é uma coisa que eu sempre afirmei, que não achava justo. Mas pronto, anunciou-se que iriam efetuar essa contratação em conjunto com o ASES Lesíria dos médicos de família. Esperemos que isso seja mesmo feito, porque eu acho que termos os centros de saúde das fazendas, Raposa e por aí fora, sem ninguém, com a população a necessitar de ser acompanhada pelo médico, e acho que não faz sentido nós querermos ter aqui uma grande obra feita, mas não temos médicos de família. Eu costumo dizer que o município não pode pensar só por uma cabeça. E Almeirim tem feito isso ao longo dos anos, pelo menos dos últimos 8. Acho que está tudo muito centralizado no Presidente? Eu acho que está tudo muito centralizado no Presidente. É a minha opinião.
e também a opinião daquilo que nós ouvimos das pessoas a falarem connosco. Eu vejo que Almeirim passa tudo muito pelo Presidente Pedro Ribeiro. E eu acho que não deveria de ser assim. Uma Câmara Municipal tem que ser do povo e para o povo. Nós temos que ouvir as pessoas, nós temos que ouvir a população, temos que ouvir as reais necessidades deles. Nós não podemos querer fazer obra que nós gostamos em detrimento de outras necessidades que o Conselho tenha. O nosso candidato à freguesia da Raposa fez uma publicação na Infelizmente convidamos-lo para estar presente e não esteve. Infelizmente não foi possível ele estar presente por motivos profissionais. A questão é que ele fez uma publicação por causa dos jacintos e na semana ou 2 semanas a seguir vemos que o barco que foi adquirido e muito bem pelo município já estava a trabalhar na Raposa. E é estas as necessidades. Nós temos que ouvir a população. E eu tenho a perfeita noção que quem vai ganhar estas eleições, eu sei que será novamente o Partido Socialista. Acha já de antemão que eu acho que está... Sim, eu acho que sim. Quem vai ganhar será novamente o Presidente atual, o Pedro Ribeiro. Mas se eu conseguisse ser eleito para algum cargo, era essa a minha função, seria tentar mover este pensamento do município só pensar pela cabeça de Pedro Ribeiro. Eu acho que não pode ser assim. Isto é mais do que ou estás comigo ou estás contra mim, e não pode ser assim. Acho que temos que falar com a população e ver as reais necessidades deles. Acha que um grande resultado para o Chega era a eleição do Flávio Rodrigues para vereador? Sim, eu acho que sim. Esperava que isso acontecesse. Seria bom para Almeirim e também seria bom para o Chega, porque obviamente são as primeiras autárquicas. Nós ainda somos muito jovens, muito jovens, nós somos mesmo bebezinhos, como eu costumo dizer, aqui nas eleições autárquicas, porque são as primeiras. Não temos a capacidade financeira de fazer uma grande campanha eleitoral, porque a campanha eleitoral, para terem uma ideia, em Almeirim é toda feita do nosso bolso. Ou seja, nós não temos verba vinda do partido para a nossa campanha, é toda feita por nós. E obviamente que não conseguimos estar juntos a uma campanha como, por exemplo, o PS está a fazer. Obviamente tem uma capacidade muito superior à nossa. Acha que aí há até uma luta desigual? Sim, muito desigual, obviamente que sim. Muito desigual. Estamos a falar em valores bastante diferentes. Tenho ideia que o Partido Socialista terá um orçamento a rondar os 40 mil euros, por exemplo. Tem um orçamento de 40 mil euros, mas eu não consigo, porque esta campanha é feita por nós candidatos. Somos nós que estamos a pagar a nossa campanha e obviamente que não temos essa capacidade financeira de fazer uma campanha igual, obviamente. A CDU andará nos 20 mil, sensivelmente. Sim. Eu penso que o Chega andará nos 1.500, não é? Sim, mais ou menos. Nós andamos aí à volta de 1.500, 2.000 euros. A nossa campanha em Almeirim e nas freguesias. Ou seja, isto é os valores que fomos nós que suportamos. Porquê? Porque são as primeiras eleições autárquicas. Não temos ainda as subvenções que os partidos têm direito, como deve compreender. Só depois das eleições. Daqui a 4 anos. Esperemos nós, obviamente. Daqui a 4 anos queremos fazer melhor, uma campanha melhor. Mas pronto. Acha que poderá também haver aqui, para o Chega, na perspectiva do Chega, um benefício, porque haverá uma votação ou uma avaliação nacional àquilo que tem sido o desempenho de André Ventura? Nós temos que entender que não podemos centralizar o desempenho. Mas o líder tem centralizado um bocadinho. Sim, tem centralizado. Temos que crer que sim. Mas não vejo isso por aí. Eu acho que o partido neste momento vê-se pelas pessoas.
E foi como disse ao início, a população faz aqui uma apreciação muito incorreta daquilo que é o Chega. Isto é a minha opinião. Nós não somos homofóbicos, não somos extremistas, como nos dizem, só que gostamos das coisas corretas. Por exemplo, a questão da subsidiodependência, eu não posso. E como nós falamos ao início, eu sou bombeiro sapador, mas tenho outros trabalhos, outras funções. Eu levanto mais 5 da manhã para ir trabalhar, não é? E saio de um trabalho, vou para o outro, vou de um trabalho para o outro, e durmo um pouquinho, ando sempre de um lado para o outro, dá formação e por aí fora. Eu não posso, e nós fazemos os nossos descontos, eu não posso aceitar que existem pessoas que a única coisa que fazem é serem subsidiodependentes. Têm que fazer alguma coisa, e uma das propostas que o Chega tem é acabar com a subsidiodependência e meter essas pessoas que recebem subsídios, obviamente aquelas que têm capacidade para isso, de fazerem alguma coisa pela população. Em Almeirim há uma ideia muito forte de apoios às coletividades desportivas, culturais. Existem muitos apoios aos mais carenciados. Na sua perspectiva, sendo eleito... Mas isso é para continuar. É para continuar? Eu até acho que... Vai ser mais rigoroso na forma de atribuição? Temos que ser rigorosos. Eu não posso querer dar a uma associação ou outra só por dar. E até acho que, por exemplo, os subsídios ou os apoios sociais a idosos em Almeirim não passa só por fazermos almoços, jantares e passeios. Almeirim tem um déficit enorme de apoios sociais a idosos. Basta ver as fazendas de Almeirim, que têm uma população imensamente envelhecida e que não tem um apoio social capaz e eficaz aos idosos. E acho que isso é para reforçar. As coletividades, o desporto, eu acho que sim. Eu, quando falo em subsidiodependência, falo, por exemplo, dos rendimentos sociais de inserção. Porque existem pessoas que apenas recebem rendimentos sociais de inserção. E muitos deles chorudos, que nós sabemos, não é? Não podemos negar isso. Eu não posso aceitar que ainda o candidato e o atual presidente da Junta de Freguesia de Almeirim queixava-se que era difícil a contratação de pessoal. Então, porquê é que o Governo, de uma vez por todas, não mete essas pessoas a fazer esses pequenos trabalhos ou esses apoios? Já percebi que, apesar de não ter estado representado, o candidato do Chega à Junta assistiu ao debate. Assisti, sim, senhor. Claro que sim. Temos que se manter informados. E deixe-me perguntar-lhe aqui outra questão. Nós temos em Almeirim uma comunidade de migrantes significativa e até de ciganos também, que uns estão há muito tempo integrados na nossa comunidade, outros é uma questão mais recente, que até estão na zona industrial de Almeirim. Como é que resolve esse problema? Já tivemos várias intervenções ali da GNR para tentar controlar que aquele acampamento não cresce de forma desmedida. Mas é um problema que existe ainda. Como é que, na sua perspectiva, se resolveria? Nós temos que entender que o Partido Chega é um partido de pessoas de bem. Nós não somos contra os ciganos, não somos contra os estrangeiros que cá trabalham, e Almeirim teve um acréscimo imenso de estrangeiros que estão cá a morar e que muitos deles nem trabalham cá no concelho. Eu descobri que vem um autocarro todos os dias, 2 autocarros todos os dias buscar estrangeiros aqui a Almeirim, que são indianos, marroquinos e por aí fora, que vão trabalhar para Setúbal, Comporta, Herdade da Comporta. Tenho a ideia que será uma empresa que está realmente sediada em Almeirim e eles vivem cá também. E vão trabalhar todos os dias para lá, porque na Comporta não os aceitam lá a morar. Houve lá uma revolução conjunta e com a população. Ok, estão cá. O Chega é de pessoas de bem e nós não estamos contra. Atenção, tem é que cumprir as regras como qualquer outro cidadão e qualquer outro almeirinense. Isso, e nisso nós não vergamos. E isso aplica-se também à tal comunidade que está na zona industrial? Também. Desde que cumpram as regras, desde que paguem os seus impostos, desde que não roubam, não matem, por nós está tudo bem. Agora, as autoridades têm feito o papel delas, e que a GNR de Almeirim tem feito um bom papel,
Quanto a isso, nós não vamos querer mandar as pessoas daqui para fora, não é? Têm que cumprir as regras como qualquer outro cidadão português que mora em Almeirim. Deixe-me tentar perceber um bocadinho mais em termos concretos que ideias, por exemplo, em termos de economia, de emprego, Sim. de fixação de jovens, que ideias é que tem para potenciar, desenvolver o Conselho de Almeirim? Almeirim tem feito, Almeirim tem feito um bom trabalho nisso. Podemos agradecer também ao Presidente atual, ao Pedro Ribeiro. A zona industrial tem crescido, tem existido aqui investimento. Temos um polo de proteção civil que já trabalha muita gente lá e que vai aumentar. Temos a Compal, que é uma empresa fulcral em Almeirim, onde trabalham muitos almeirinenses. Ou seja, nós na parte económica tem-se feito trabalho e tem sido um bom trabalho. E aí não podemos estar aqui a criticar aquilo que não é criticável. Eu acho que isso tem que ser reforçado. Tem que ser reforçado. Temos que criar trabalho para fixar os nossos jovens, não é? Porque Almeirim, Santarém, Cartaz e por aí fora muitas das vezes são apenas dormitórios de pessoas que trabalham em Lisboa. Eu próprio sou almeirinense, não é? Trabalho nos Bombeiros Sapadores de Santarém, mas também trabalho em Lisboa no aeroporto, não é? Ou seja, também tenho que me deslocar para lá, umas vezes de comboio, outras vezes de carro. Nós temos que querer fixar os nossos agentes, não é? E por isso temos que criar condições de trabalho que não sejam precários, principalmente isso, não é? Eu acho que não faz sentido criarmos trabalho precário. Também não sou e tenho a plena consciência daquela entrevista que deu na televisão o Miguel Sousa Tavares com um jovem em início de carreira iria ganhar 2.700 euros. Pronto, eu gostava de saber onde é que eu posso me inscrever, porque também gostava. Não temos essa noção, mas também não podemos querer criar economia sem termos trabalho qualificado e bem pago, não é? Só assim é que nós conseguimos fixar as nossas gentes. Também temos aqui a aposta na gastronomia, que é muito forte em Almeirim, incluindo o setor do vinho, lá está a sopa da pedra, o melão, as caralhotas. Como é que conseguimos ainda potenciar mais esta que é uma marca tão importante para o Conselho e para a região? É importante, tem-se feito trabalho nisso, foi a certificação da sopa da pedra, a certificação do melão, das caralhotas. Todo esse trabalho traz gente a Almeirim. Nós vemos, às vezes, autocarros parados no Parque das Tílias para irem almoçar aos restaurantes junto à Praça de Touros. Acho é que poderíamos reforçar mais os apoios às quintas de vinho que nós temos, que temos um dos melhores vinhos do país. Eu gosto imenso dos vinhos de Almeirim e também sou de uma zona que também tem vinhos, mas os vinhos de Almeirim são muito bons. Podemos ver ainda ontem, não sei se posso dizer isto aqui, se não... Podemos dizer tudo. Ainda ontem tivemos uma festa gastronómica na Quinta da Alorna, com o Masterchef, que foi gravado na Quinta da Alorna, do qual eu fui convidado para lá estar presente. E é isso que nós temos que reforçar, não é? Temos que reforçar este tipo de imagem para Almeirim, para atrair também pessoas, para consumir os nossos produtos, para criar aqui o turismo. Acho que reforçar as quintas que nós temos no Conselho, acho que era muito importante a Câmara também fazer isso. E também com a ajuda da agricultura, dos agricultores, que faz todo sentido que isso aconteça. Que outras ideias chave tem para o nosso Conselho e que fazem parte daquilo que são as ideias que defende? Bem, as ideias que defendo, ou que nós defendemos, obviamente que eu não penso só pela minha cabeça e gosto de ouvir toda a gente, tenho ouvido imenso, umas coisas são execuíveis, outras obviamente que não, mas fazer trabalho é continuar com a obra que está a ser feita. Obviamente que existem aqui algumas obras que necessitavam de ser melhoradas, como é o caso da nossa circular urbana, que faz sentido fecharmos aqui a Nacional 118 aos pesados, porque isto é uma estrada imensamente perigosa. Ainda hoje tivemos aqui um acidente, um atropelamento aqui bem junto, aqui
ao Hospital Velho, aqui à Santa Casa, ao Conde Sobral. Eu acho que faz sentido fecharmos aqui um bocadinho o trânsito pesado aqui na cidade. Só que já ouvimos alguns camionistas a dizerem que não é viável a questão da passagem pela circular urbana, tendo em conta as dimensões dos veículos pesados, porque o ângulo de curva da rotunda é muito reduzido e que vai fazer com que o veículo pesado vá passar por cima da rotunda. Vamos esperar que a obra esteja feita para tentarmos perceber se vai existir a necessidade de haver aqui alguma alteração. E temos várias rotundas. Pronto, e depois temos várias rotundas, sim. Pronto, isso é uma das primeiras coisas que eu acho que o Partido Socialista e o Presidente Pedro Ribeiro deveria de ter em consciência de que não estar a querer fazer uma obra à pressa, mas fazê-la com cabeça. Eu acho que isso é muito importante para depois não termos que andar a partir. Depois é fazer obra nas freguesias, porque as freguesias estão um pouco ao abandono. Temos aqui a estrada da Escola Marquesa da Alorna até às fazendas de Almeirim, que está quase impraticável. Temos a rua, ou Avenida Marchal Carmona também, que vai dar ao IC10 nas fazendas, que está horrível. Temos a situação das descargas que têm sido feitas também nas fazendas a céu aberto, que também tem que ser tratado. A parte da Zona Norte eu acho que deve ser mais... devemos de criar aqui um bocadinho mais de atratividade ali ao Parque da Zona Norte. Como? Fazer um jardim para as crianças, se calhar brincarem melhor. Mas existem lá Sim, espaços para sim, as crianças? existe, mas podemos melhorar. Eu acho que o Parque da Zona Norte pode ser melhorado, é a nossa opinião. Eu acho que pode ser muito melhorado. Temos os campos de petanca, que também podemos melhorar ali as condições de quem pratica esse desporto. Eu acho que há muita coisa que nós podemos fazer. Resolver o problema da vala de Almeirim, que eu acho que é primordial. Eu sei que tem existido aqui um esforço para resolver aquele problema, mas eu acho que temos que acelerar esse processo, porque quem vem de Santarém para Almeirim, aquilo é um cheiro nauseabundo quando nós entramos em Almeirim. Eu acho que existe aqui resolver de imediato o problema das águas do Ribatejo, que... Esse foi um tema também que falou na nossa entrevista ao que eu acho que é horrível. As faturas que estão a ser cobradas, o problema de que nós pagamos imensas taxas e que não estamos a ter um serviço eficiente, e acho que faturas exorbitantes, isso tem que ser resolvido, temos que entrar em diálogo, passar algumas responsabilidades para as juntas de freguesia. Almeirim não é uma cidade limpa, muito limpa. Eu acho que tem que ser reforçada esta limpeza da cidade. Os contentores do lixo, existe muito imundício junto aos contentores do lixo. Nós não podemos só pensar que é a população ou alguns populares que sujam, mas também temos que reforçar esta ideia de ter aqui uma cidade mais limpa. Eu acho que não. Isso pode ser melhorado. Pronto, estas são algumas das ideias que nós queremos para Almeirim. E depois combater aqui um bocadinho a corrupção, o desperdício de dinheiro que se calhar que não é necessário. Corrupção em Almeirim? Não é uma questão de corrupção, mas posso dizer que a Presidente da Junta de Raposa, em 2017, quando entrou para a Junta da Raposa, a primeira coisa que fez foi contratar a filha num concurso público. Eu acho que isso não é muito correto. Não é? Isto cria aqui um pouco de... As pessoas depois falam nisto. Isto foi notícia. Não é? E isso é aqui um bocadinho o amiguismo. E nós temos que combater aqui um bocadinho o amiguismo. Os ajustes diretos que são feitos aos amigos, é sempre às mesmas empresas, são sempre os mesmos. E temos que combater aqui um bocadinho isto. Temos que, como eu disse ao início, o município tem que ser do povo e para o povo. Temos que fortalecer esta relação, temos que ouvir as pessoas, não podemos pensar só numa cabeça. Estamos praticamente a esgotar o nosso tempo. O objetivo também, disse nesta entrevista ao Almeirinense, era tentar ajudar, contribuir para reduzir a abstenção, que teve números muito significativos. Como é que isso se pode fazer? Como é que isso se pode fazer?
as pessoas, quando não querem ir votar, não vão, porque estão habituadas sempre ao mesmo. Eu já ouvi pessoas aqui a dizer que não vão votar porque já sabem quem é que vai ganhar, que é o Pedro Ribeiro, não é? Eu acho que não devíamos pensar assim, porque temos muitas pessoas que estão insatisfeitas, até podem estar insatisfeitas com o trabalho do PS, como com o trabalho do CDS, da CDU, com o que quiserem, mas eu acho que era importante votarem. E votar é estar a dar voz a essas pessoas que estão insatisfeitas. Porque se nós temos uma percentagem de abstenção tão alta, não é? Se as pessoas forem votar, conseguem tirar o país, ou as autarquias, e não falo só de Almeirim, de mais do mesmo. Eu acho que é por aí que nós temos que conseguir ir, e é esse esforço pessoal que nós estamos a fazer para conseguirmos chegar a essas pessoas que estão mais insatisfeitas e que não votam e que votem, principalmente. E se votarem, que votem no Chega, claro. E o Chega pode também ir aqui captar aquele eleitorado mais descontente e que quererá mostrar aquele voto de protesto que às vezes acontece? Nós conseguimos ir buscar esse voto de protesto, como está a dizer, mas também conseguimos ir buscar votos a outros partidos de pessoas que estejam insatisfeitas. O Chega é um partido que desenvolve e que quer e apoia imenso o mundo rural, as tradições, a família e tudo, mas e nós conseguimos ir buscar esses votos tanto aos partidos que é mais do mesmo e também a esses que estão ou que se abstêm ou então que não votam mesmo e que nem sequer aparecem nas eleições. Esta é uma terra de aficionados. Qual é a sua posição relativamente a isso? Aficionadíssimo. Flávio, foi um gosto ter estado à conversa consigo durante estes 30 minutos. Gostaríamos que nos pudéssemos reencontrar, se possível, já no próximo domingo. Vamos ver se eu consigo cá estar. Muito obrigado. Muito obrigado.